Mulheres com espadas. Capítulo 7. Forjando uma espada. Tempos difíceis não criam heróis. É nos tempos difíceis que o herói dentro de nós é revelado. Bob Healey. O processo de fabricação de uma espada é muito parecido com o processo de criação de uma vida. Fogo, água e pressão são os elementos usados para refinar o metal e temperar o aço a fim de criar a espada. No processo de fabricação de uma espada, a pressão é normalmente aplicada imediatamente após o aquecimento. Ela funciona melhor quando o objeto é flexível, porque o que é rígido se quebra. A fabricação de uma espada envolve muitas marteladas. Minha história favorita sobre fabricação de espadas está no épico Os Guerreiros de Nin, de Stephen Lawhead. Um inimigo sombrio e cruel invadiu a Terra, e para combatê-lo é necessária uma espada de luz. Não há como fazer justiça ao que o livro de Lawhead descreve, mas é suficiente dizer que o interior da espada é moldado com pedaços separados de metal, como aço, que são trabalhados e transformados em uma única peça. O processo de fabricação de uma espada não é totalmente diferente do processo de tecelagem. Uma vez aquecido, aquilo que é rígido torna-se flexível o suficiente para ser trançado e torcido, criando então uma tensão que funde os fios separados em um único fio. Em seguida, o metal entremeado vai ao fogo para ser aquecido. Depois, ele é esfriado, martelado e esticado mais uma vez. Essa dança entre extremos é um processo conhecido como têmpera ou temperamento. Depois é a vez das marteladas, dos moldes e do polimento, antes de uma lâmina surgir e estar pronta para ser afixada a um punho que também foi processado e submetido à têmpera para ser manuseado. Da mesma forma, Deus usa elementos como o fogo, a água e a pressão para refinar suas filhas, a fim de transformar nossas fraquezas em força e nossa rigidez em flexibilidade. Ele afia uma vida sem forma e a transforma em uma vida com um propósito afiado e focado. Água. A água é um composto cheio de contradições. Acabei de olhar pela janela do meu hotel e, no meu limitado campo de visão, vejo crianças rindo e brincando nas águas rasas, calmas e claras do Oceano Pacífico. Ao mesmo tempo, longe no horizonte, vejo ondas sombrias se movimentando, a evidência de uma maré alta e traiçoeira. Você precisa amar nosso maravilhoso Deus, que criou a água como um meio único no qual podemos brincar e, ao mesmo tempo, tem o poder de nos matar. A água tem um poder de refrescar ou inundar. Ela pode gentilmente nos levar à superfície em uma boia ou nos afogar em sua profundidade. Você não sobrevive muito tempo sem ela e nem muito tempo dentro dela. A água tem o poder de gentilmente lavar e irrigar campos ou destruir cidades com a onda de um tsunami. Fogo. O fogo nos atrai com a promessa de nos aquecer, mas chegue muito perto e você irá se queimar. O fogo controlado refina, mas o incêndio descontrolado consome. O fogo pode iluminar com segurança ou deixar um rastro de destruição e cinzas em seu caminho. O fogo é ao mesmo tempo amigo e inimigo da humanidade, uma força da natureza a ser canalizada, mas com a qual nunca se deve brincar. A habilidade de fazer e conter o fogo é um dos talentos que diferencia o homem do reino animal. Com o passar dos milênios, aprendemos a intensificar a temperatura das chamas para que as formas possam mudar. Sob o calor intenso, sólidos se tornam líquidos e aprendemos a aquecer fornalhas a mais de 1800 graus Celsius para combinar ferro com outras ligas e criar algo robusto e sólido como o aço. Essa fundição de matérias produz metais que possuem as melhores propriedades de cada material. Uma vez misturados de forma que não haja separação, eles são resfriados e se tornam novamente um sólido que pode ser moldado à medida que seu tom,
sob o efeito do calor, mudar de branco ardente para laranja e finalmente para cinza fosco. Vemos essa transformação no sopro do vidro e na criação do cristal. Vasos magníficos com a habilidade de conter água são criados a partir da fusão de partículas tão minúsculas e desconexas quanto a areia. A água e o fogo são também elementos tangíveis que assumem múltiplos significados em nossa caminhada espiritual. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, 1 e 2. Observe que, mesmo antes da água e do fogo serem introduzidos, a questão do medo é abordada. Não temos razão para temer, porque nosso Pai não apenas nos redimiu, mas também nos nomeou individualmente e nos adotou como propriedades suas. É importante notar os termos que Isaías escolheu nesses versículos. Ele não se refere a essa dinâmica de passar pela água e pelo fogo como um ser, uma possibilidade, mas como algo que claramente ocorrerá, um quando. Às vezes penso que esse contexto é, na verdade, mais tranquilizador. Se a promessa dependesse de se passares pelas águas, rios, fogo ou chama, eu poderia correr o risco de ser pega desprevenida. A natureza humana percorrerá grandes distâncias para evitar passar pelo ser. Como Isaías escreveu aqui, sabemos de antemão que os cursos de água e fogo da vida são inevitáveis e não necessariamente resultado de erros da nossa parte. Além da certeza de que haverá águas e rios, fogo e chamas, parece que essas experiências acontecerão muitas vezes. A boa notícia é que você está apenas de passagem. Não dê lugar à murmuração e à reclamação, porque nem o fogo nem a água são locais para fincar um acampamento, e sim processos pelos quais precisamos passar com sucesso. Ao longo da Bíblia, vemos Deus repetidamente usar cursos d'água como um símbolo de transição. Filhos de Israel deixaram para trás os anos de cativeiro egípcio nas profundezas do Mar Vermelho, e depois os anos de deserto vagando às margens do Rio de Jordão antes de entrarem no tempo da promessa. O fogo também representa uma declaração de aliança. Deus proveu o fogo quando fez pela primeira vez uma aliança com Abraão. Mais tarde, quando Israel se enganou e deu ouvido a falsos profetas, Deus respondeu com fogo, quando Elias chamou Israel ao arrependimento. A fornalha tornou-se um refúgio para os filhos de Israel, que se recusaram a se prostrarem aos ídolos de Nabucodonosor, mas o fogo consumiu aqueles que se prostraram aos ídolos. Existem chances de você já ter passado por uma prova de água e fogo. Isso talvez tenha acontecido antes de você saber que passaria por isso. Cada uma de nós passou por águas tão doces, temperadas e perfeitas que lavam nossos pecados, mesmo que fisicamente não tenhamos consciência disso. Existe um momento de imersão na água quando enterramos nossa velha vida e ressuscitamos renovadas, como no sacramento do batismo. Depois, existem rios revoltos que devemos cruzar e que nos assustam, porque nos ameaçam afogar, como, por exemplo, quando passamos por tempos difíceis. A vida começa na água e a água sustenta a vida. Deus Pai começou o processo de criação quando seu espírito se movia sobre a face das águas. Da mesma forma, a vida se inicia em um mar dentro do útero de nossa mãe. A água é o solvente universal, cujo propósito principal é lavar. Mas a água faz mais do que limpar, ela eleva. A água pode suportar o que é muito pesado para carregar na terra e transportar navios por rios e ao longo de oceanos para terras distantes. Falamos de fogo e água aqui porque eles são, em grande medida, parte do processo no qual a coragem é forjada em nossa vida, assim como são parte da têmpera de uma espada. À medida que discutirmos como uma espada é forjada, iremos perceber que isso acontece primeiro no processamento daquele que a carrega. Nas culturas antigas,
abrangendo a época dos samurais às facas medievais, antes dos homens receberem a honra de segurarem uma espada, eles eram sujeitos ao código de ética. Porque no final, a liberdade é uma batalha pessoal e solitária. E uma pessoa só enfrenta o medo de hoje para que outros possam lutar amanhã. Alice Walker. Achei engraçado que, para prover a têmpera da audácia de um samurai, esses guerreiros eram encorajados a equilibrar sua natureza agressiva, tornando-se especialista na arte de fazer arranjos florais e cerimônias do chá, atribuições normalmente femininas. Da mesma forma, não acho que seja um grande esforço para nós, mulheres, adicionar um pouco da arte e da etiqueta de combate em nossa vida. Veja, eu refinei você, embora não como prata, eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo, por amor de mim mesmo, eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei minha glória a nenhum outro. Isaías 48, 10 e 11, NVI. O uso da palavra veja é um convite para olhar para algo sob um ponto de vista mais amplo. Abrir esse versículo com veja chama a nossa atenção para o fato de que as pessoas estão passando por esse processo, provavelmente não fazem ideia de que estão sendo refinadas. Elas simplesmente pensam que estão passando por aquele nome especial de 7 letras dado para as profundezas do abismo. Deus nos dá uma nova visão do seu eterno ponto de vista. Ele é o verdadeiro refinador de nossa vida. Lembre-se, ser refinado é uma coisa boa, mas bom nem sempre significa livre de dor e problemas. Por exemplo, dar à luz é uma coisa boa, mas nunca imaginei essa experiência livre de dor. A vida aqui é cheia de fornalhas chamadas de aflição. A chave para passar com êxito por ela é saber que o nosso Deus é responsável por ajustar tanto a temperatura quanto o tempo. Antes de avançarmos, vamos definir a palavra aflição. No contexto de definições da Bíblia, ela comumente significa sofrimento causado por questões físicas e ou mentais, dificuldades, fardos, problemas, dor, preocupação, miséria, desgraça e necessidade. Existem algumas referências a doenças, mas a maioria das vezes aparenta ser quando o povo de Deus experimenta um confronto de proporções épicas. Mas ainda há muito mais. Continuamos a expressar nosso louvor, mesmo que estejamos cheios de problemas, porque sabemos que os problemas podem desenvolver em nós paciência. E como a paciência, por sua vez, forja o aço temperado da virtude, mantendo-nos atentos quanto ao que Deus pretende fazer. Desse modo, passamos a ter esperança. Com essa expectativa, jamais nos sentiremos enganados. Romanos 5, 3 a 5, a mensagem. Então, vamos tornar a questão mais prática. Recentemente, fiz uma votação no Facebook e pedi às pessoas para listarem a 3 áreas ou questões mais desafiadoras que as afligiam naquele momento. Aqui estão as 3 principais. 1. Dificuldade de relacionamento, envolvendo cônjuge, irmãos, filhos, líderes ou amigos. Havia tantos casados solitários quanto solteiros solitários. Dificuldades financeiras, resultante de desemprego, dívidas de cartão de crédito e outras dívidas por causa de compras tolas ou problemas de saúde. E dificuldades em encontrar seu propósito de vida e a disciplina diária de buscar o que está em nosso coração. Vamos ser honestos? A aflição não é algo divertido. Meu coração se condoeu pelas pessoas enquanto eu lia aquelas respostas. Existem 2 tipos de aflições porque todos nós passamos: problemas criados por nós mesmos e lutas que são apoiadas por Deus. Não creio que Deus seja sempre o responsável pelos nossos problemas, mas Ele os usa como uma oportunidade para nos refinar para a sua glória. Em ambos os casos, a solução é a mesma: volte-se para Ele. Ele é nossa fonte e Sua palavra é tanto Sua vontade quanto nossa arma de promessa. Existe uma razão para que porque a expressão libere seu fogo tem um significado penetrante.
Quando as coisas ficam desconfortáveis, você se dispõe a se mexer. Isso vale tanto para a vida diária quanto para a batalha. Foi dada a nós uma única vida, e a decisão é nossa quanto a esperar que as circunstâncias nos convençam do que fazer ou agir, e agindo, viver. General Omar Bradley. Lições que são aprendidas por meio da dificuldade sempre se tornam as mais valiosas, porque são frequentemente as mais pessoais. Pressão. Então, a pressão é adicionada à dinâmica do fogo e da água. Para explorar o que esse processo de têmpera pode significar à luz da Bíblia, vou me inspirar em alguns dos meus versículos bíblicos favoritos encontrados no livro de Tiago. A versão Almeida, revista atualizada, nos convida: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tiago 1:2, grifo nosso. Bem, acho que você já sabe que as provações não escolhem gênero específico. Apenas para que as garotas sintam-se um pouco mais incluídas nessa admoestação, irei adicionar o mesmo versículo na versão A Mensagem. Amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Grifo nosso. Tiago está falando sério? Ele está simplesmente nos dizendo para considerar as provações como motivo de toda alegria e para considerar lutas e desafios que nos pressionam em todas as direções como presentes? Imagine ligar para sua melhor amiga no pior dia da sua vida e depois de você contar para ela aos prantos os detalhes das provações inesperadas vindas de todos os lados, ela exclamar com empolgação: Que presente! Vamos celebrar, amiga! Você tem muita sorte. Você provavelmente desligará o telefone na cara dela, ligará para outra amiga que irá ao menos dizer que sente muito por seu dia ter sido tão difícil e prometerá orar para que amanhã seja melhor. Talvez esse seja o momento no qual o confronto entre nossa perspectiva humana e o ponto de vista do céu seja mais evidente. Nosso Deus ama triunfar sobre o que parece impossível. Portanto, ele chama de oportunidade, uma cilada sem a menor chance de escape. Acima de tudo, Tiago era irmão de Jesus, então ele pode saber de algum detalhe que ignoramos, porque ele diz: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Versículo 3. A versão da Bíblia, a mensagem, escreve o processo dessa forma: vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Tudo bem, chegou a hora da verdade. Sei que sob pressão minha fé é exposta e colocada à prova, e às vezes não gosto do que vejo. Sinto todo o peso das circunstâncias e de repente o que vejo no espelho não tem nada de bonito. Não apenas a imagem é feia, como perseverança também não é a palavra certa para descrever a maneira como eu reajo. Não creio que o propósito de Deus ao nos provar seja que os meninos vençam e as meninas se lamentem. Então, entendi que era hora de ganhar coragem. A dinâmica das provações faz com que o invisível se torne visível. Sob pressão, as coisas que pareciam escondidas na ausência de dificuldade aparecem. Deus deseja que tenhamos sucesso, quer estejamos sob pressão ou nos movendo livremente. A vida não é como ir ao massagista, onde você pode escolher o nível de intensidade que agrada. Quando a dificuldade ataca, ninguém pergunta se você gostaria de um nível de pressão leve, moderado ou intenso. Filhas refinadas por Deus são resilientes. Temos a capacidade de florescer em meio a todos os tipos de tentações e em todas as estações. Moro no Colorado, onde o inverno é longo e a primavera é quase inexistente. Em condições climáticas normais, podemos ter uma nevasca e, de repente, ser verão. Se desejo que certos tipos de flores cresçam sob esse clima, preciso alterar as condições. Crio um inverno brando, artificial, colocando luzes elétricas na gaveta de um refrigerador. Faço a mesma coisa criando uma falsa primavera, que ocorre na segurança da janela da lavanderia e, uau, minhas flores crescem fora da estação.
Penso que Deus gosta de fazer a mesma coisa, mas através de um processo muito diferente. Provações e pressões são o que nos fazem florescer ou murchar. No versículo a seguir, Tiago 1 exalta a virtude de resistir às provações. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Para aquelas de nós que precisam ler esse versículo em uma linguagem um pouco mais clara, existe a versão A Mensagem. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Versículos 3 e 4. Todas nós passamos por provas, então por que não permitir que elas tenham um efeito completo? Aprendi que se eu desisto de uma coisa muito cedo, isso normalmente significa uma nova prova no futuro. Dizem que quando você está trabalhando um grupo muscular, o crescimento aparece quando você chega ao ponto de não suportar mais exercitá-lo. Quando se rende e entrega tudo o que pode entregar, de alguma forma você tira um pouco mais de uma fonte que vem de Deus e está fora de você, e você se entrega só um pouco mais. Mais uma palavra gentil, mais um toque que demonstra que você se importa, mais uma palavra de perdão, mais uma oração, mais uma ligação. Em outras palavras, ser consistente durante uma aprovação tempera sua fé e ajuda você a alcançar a maturidade plena. Essa abordagem exige sabedoria celestial. Então, Tiago acrescenta o versículo 5: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes improspera, e ser-lhe-á concedida. E a versão A Mensagem repete: Se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria, orem ao Pai. É com muita alegria que ele os ajudará. Vocês serão atendidos e não serão ignorados quando pedirem ajuda. Deus é nossa fonte de sabedoria. Ele é generoso e não egoísta em seu conselho. Creio que ele estrategicamente nos coloca em uma posição na qual tenhamos que pedir ajuda a ele. Deus não está sentado no céu sem se envolver com os braços cruzados, dizendo para Jesus: Você pode acreditar nisso? Eles ainda não entenderam? Não, ele ama quando o envolvemos no processo. O fato é que Deus começou seu projeto de construção em mim antes que o projeto estivesse terminado. Por isso, frequentemente acordo sem sequer saber onde estou, muito menos o que devo dizer. Eu digo: Pai Celestial, hoje preciso da tua sabedoria. E ele responde: Filha, você está sob a minha cobertura. Mas parece que Deus gosta que essas orações sejam feitas de uma maneira ainda mais específica. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não, não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1, 6 a 8. Tenham toda a coragem ao pedir e acreditarem de verdade, sem pensar duas vezes. Os que duvidam quando oram são como as ondas do mar, levadas pelo vento. Não pense que essa gente conseguirá receber alguma coisa do Senhor, pois nunca tomam uma atitude e sempre duvidam de tudo. Tiago 1, 6 a 8, a mensagem. Deus ama quando oramos com coragem, sem nenhuma sombra de dúvida. Gosto de pensar o seguinte: Deus nos convida a orar de uma maneira que assusta o que está assustado dentro de nós. Nos últimos anos, Deus tem dado um grande crescimento a meu marido John, a toda a equipe da Messenger International e a mim. Não tivemos escolha a não ser unir corações e mãos e levantar orações que impressionassem nossos ouvidos e fizessem nosso coração saltar pela boca. Uma dessas situações foi quando John compartilhou com nossa equipe de liderança que ele realmente sentiu Deus nos desafiando a distribuir 250 mil livros ao longo de um ano. Fiquei perplexa. Nunca tínhamos doado mais do que 70 mil livros em um ano. 250 mil parecia um salto bastante grande a ser dado. Então, sugeri: o que você acha de começar distribuindo 100 mil? Esse não foi o meu melhor momento. John respondeu muito rapidamente, antes que minha dúvida enchesse o ambiente.
Lisa, minha fé me diz que são 250 mil livros. Bem, lá estávamos nós. Levantamos-nos e fizemos uma oração que parecia inalcançável naquele momento. Mas, para ser bem honesta, se você não estiver orando o tipo de oração que a assusta, sua oração certamente não está assustando o nosso inimigo. Aparentemente, nosso pedido corajoso era exatamente o que o céu esperava ouvir. Dentro de poucos dias, um plano começou a se desdobrar e os recursos para sustentar o projeto foram revelados. Igrejas, amigos e até um astro do rock se tornaram nossos parceiros no desafio de ver as mensagens que ministramos viajarem livres de qualquer custo para várias nações. Os livros foram traduzidos para árabe, farsi, armênio, urdu, chinês, vietnamita, khmer, búlgaro, indonésio e muitas outras línguas. Livros em línguas que eu nem sei como pronunciar chegaram às mãos de líderes isolados e irmãos e irmãs distantes. Espadas podem ser de dois gumes, mas nunca de ânimo dobre. Se escolhemos atacar, precisamos atacar de verdade. A batalha da vida é, na maioria dos casos, lutada com dificuldade. Vencê-la sem esforço talvez seja ganhá-la sem honra. Se não houvesse dificuldades, não haveria sucesso. Se não houvesse nada pelo que lutar, não haveria nada a ser conquistado. Samuel Smiles. Então, amada, depende de você. Você pode correr e se esconder, murmurar e chorar, na tentativa de escapar das dificuldades da vida e, ao fazer isso, acabar sendo vencida. Ou você pode escolher permitir que a adversidade seja como fogo em sua vida, temperando sua força. Amigos, está claro para nós que Ele não apenas ama muito vocês, mas também os preparou para algo muito especial. Quando a mensagem que pregamos os alcançou, não foram apenas palavras, algo aconteceu com vocês e sua convicção foi fortalecida pelo Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 1:5, a mensagem. Ao encerrarmos este capítulo, essa é a minha oração por você. Querido Pai Celestial, que nós, tuas filhas, sejamos um com o teu coração e propósito celestial. Que nossa vida seja uma expressão complexamente tecida de tudo que o Senhor anseia que vivamos, toquemos, vejamos, ouçamos e tenhamos. Faça-nos um. Nós nos submetemos ao teu processo. Faz o teu querer na forja ardente e no batismo das águas. Molda-nos em algo tão forte e flexível que todas as áreas de nossa vida declarem o teu amor e poder para salvar. Em nome de Jesus. Amém. Nas próximas páginas, iremos aprender a empunhar essa espada com propósito.